Este é o som do Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje com a análise de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, Francisco. Muito obrigada por te juntares a nós. Bom dia. Bom dia. Começamos pelo Médio Oriente. O ministro da Defesa israelita enfrentou Netanyahu e avisou que não vai dar consentimento à governação civil ou militar israelita de Gaza. Francisco, Yoav Gallant diz que a segurança de Israel a longo prazo está em jogo e que a governação por palestinianos locais, desde que não pertencem ao Hamas, é do interesse de Israel. Acreditas que Netanyahu possa estar aberto a esta hipótese e ceder a esta pressão? Bem, acreditar nas palavras que ele tem dito, não. Agora, é muito interessante perceber e talvez explicar quem é Yoav Gallant. Gallant é o ministro da Defesa e é do partido Netanyahu, mas em março do ano passado foi demitido por Netanyahu e essa decisão foi revertida na sequência de manifestações e estávamos na altura a discutir uma tentativa de reforma do sistema judicial que foi bastante divisiva em Israel. E isto é demonstrativo das divisões que existem no governo de Israel, mesmo dentro de um dos partidos da coligação, que é o partido de Netanyahu, que é o partido Likud. E já para não falar de outros membros do Gabinete de Guerra, que se esperava que pudessem ter este tipo de posições, como por exemplo Benny Gantz ou Eisenkot. E isto mostra bem as divisões que existem em Israel. Agora, aquilo que Gallant, no fundo, vem dizer é um pouco aquilo que os Estados Unidos têm procurado pressionar Netanyahu a fazer, no fundo, dar-nos um plano de paz para Gaza, que tem que passar designadamente por uma administração palestiniana. E, no fundo, Gallant vem dizer, isto aliás é uma linha vermelha para os Estados Unidos, que não pode haver uma reocupação militar de Gaza por parte de Israel. E essa reocupação militar seria necessária para que Israel exercesse a administração civil de Gaza. E, portanto, é necessário uma solução que passe por dar aos palestinianos a administração de Gaza. Os americanos falam muito da criação, da vinda da autoridade palestiniana e falam muito de uma autoridade palestiniana revitalizada. Aqui Gallant fala, não se refere especificamente à autoridade palestiniana, porque Netanyahu não quer, mas algum tipo de solução. E isso é algo que nós não vemos por parte de Israel e especificamente Netanyahu. Em março ele apresentou um plano, mas repare, era um plano com uma página, um plano completamente genérico, sem nenhum tipo de indicações. Sem os detalhes, e, portanto, ele no fundo vem aqui dizer é necessário, nós temos aqui algum objetivo político para além do objetivo militar de eliminar o Hamas. Mas, claro, Netanyahu já veio responder a estas palavras de Gallant, dizer que não quer transformar Gaza no Hamazistão, no Fatahzistão, referindo-se à Fatah. Exato. E, portanto, é este o ponto de situação neste momento do governo de Israel. É verdadeiramente um saco de gatos. Entretanto, a África do Sul vai falar hoje no Tribunal Internacional de Justiça, quer que Israel seja declarado como Estado de Apartheid e pediu ao Tribunal da ONU que mandasse Tel Aviv parar com a incursão em Rafah. Israel apresenta a sua argumentação amanhã. Francisco, enquanto especialista em Direito Internacional, o que é que podemos esperar que saia daqui? Bem, isto que a África do Sul tem feito é um exemplo de lawfare. O que é isto? E, entretanto, juntou-se a Turquia também, não é? Juntou-se a Turquia e também o Egito. E o Egito, sim, exatamente, sim. Quando Israel tomou o posto fronteiriço de Rafah, uma das consequências foi justamente o Egito ter se juntado a esta ação judicial que foi iniciada no início do ano pela África do Sul contra Israel, ao abrigo da Convenção para a Repressão do Genocídio. O que é que tem acontecido? A África do Sul tem pedido ao Tribunal que adote medidas provisórias e o Tribunal tem feito, fê-lo em janeiro, fê-lo também em março, muito relacionadas com a obrigatoriedade de Israel deixar passar ajuda humanitária para Gaza, justamente para prevenir o risco de genocídio. E agora, na iminência do ataque sobre Rafah, a África do Sul novamente vem pedir ao Tribunal que obrigue Israel a retirar, justamente para permitir que a ajuda humanitária chegue a Gaza. Agora, não é muito claro que o Tribunal vá fazer isso, que possa fazer isso, mas isto é uma forma de pressão sobre Israel e junta-se, aliás, como referi agora, a outros processos que existem também no Tribunal Internacional de Justiça, que tem a ver também com a questão do apartheid, mas isso diz respeito à administração israelita na margem ocidental. Há também uma ação da Nicarágua contra a Alemanha, a propósito da venda de armas por parte da Alemanha
a Israel, e o Tribunal, em relação a essa, não decretou medidas provisórias, e, portanto, nós temos aqui a utilização de tribunais internacionais pelos Estados como também forma de pressão sobre Israel, e isso acaba por ter também algumas consequências. E nós estamos à espera de notícias de um outro tribunal da Haia, que é o Tribunal Penal Internacional, do qual temos falado, sobre a possibilidade de serem emitidos mandados de detenção sobre dirigentes israelitas e também do Hamas. E, portanto, este é mais um caso, e vamos ter hoje audiências sobre estas medidas provisórias. Sobre a guerra que temos à nossa porta na Ucrânia, é inevitável falarmos sobre as palavras de Gouveia Mel, que no papel de chefe de Estado-Maior da Armada diz que se a Europa for atacada e a NATO nos exigir, vamos morrer onde tivermos de morrer para a defender. São palavras fortes, Francisco, que alertam os que pensam que a guerra nunca nos há de bater à porta. São palavras muito fortes. Eu não me recordo de ver um militar português alta patente, estamos a falar de um chefe militar, o almirante, no fundo, vindo dizer que está disposto a morrer pela Europa, não é? E ele, no fundo, porquê é que ele diz isto? Diz, e eu concordo, que, enfim, a ameaça é sobre a União Europeia, nós fazemos parte da União Europeia, a União Europeia tem um território e, portanto, se for atacada, então temos de a defender. Porquê? Porque a Europa, e diz ele, é a nossa casa comum e isso significa defender o nosso modo de vida, a nossa democracia, a nossa economia. Portanto, eu creio que são palavras muito interessantes que resultam justamente desta percepção do perigo que temos ouvido também alguns líderes europeus. Aquilo que Gouveia Mel está a dizer não é assim tão diferente daquilo que Emmanuel Macron tem dito nas últimas semanas, sim, quando vem defender o envio de tropas francesas para a Ucrânia, vindo no fundo dizer, não, nós estamos a defender-nos na Ucrânia, a defesa da Europa e dos países europeus está a ser feita na Ucrânia e, portanto, se for necessário enviar os nossos militares, e isso implica, obviamente, colocá-los numa situação de perigo em que podem morrer, isso é importantíssimo porque justamente esta guerra de agressão russa é uma guerra de agressão contra os nossos valores e se a Ucrânia for derrotada, tudo indica que o expansionismo russo continuará, porque há aqui um projeto imperialista de recriação do Império Soviético que passa designadamente, ou czarista, por alguns Estados-membros da União Europeia que faziam parte desse mesmo império. E, portanto, Gouveia Mel vem, no fundo, dizer fazemos parte de uma aliança, é uma aliança de democracias, deste nosso espaço político europeu. Vamos ter agora eleições para o Parlamento Europeu, portanto, isto não é uma ficção. E, portanto, se temos militares, eles servem para defender o nosso Estado, o nosso território, e devemos olhar para o nosso território como o território europeu e não apenas especificamente o território nacional. Portanto, muito bem, Gouveia Mel, no fundo, explicando aquilo que me parece já evidente no contexto de uma situação de guerra na Europa. Depois de 5 tiros à queima-roupa, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, já não corre risco de vida, mas ainda assim, Francisco Pereira Coutinho, esta tentativa de assassínio é o mais grave episódio de violência política na Europa em muitos anos. E estamos aqui a falar de um político tido como amigo de Putin e que esteve envolvido em várias polémicas. Sim, é verdade. De Putin e de Orbán. Sim. Agora, isto é o resultado de um processo político interno da Eslováquia. Não sabemos o que é que levou a este ato hediondo, mas aquilo que nós sabemos é que, de facto, Fico, como Orbán, são políticos populistas, um de direita, o outro de esquerda, mas com políticas muito, muito semelhantes, muito próximos de Vladimir Putin, e que têm adotado políticas muito divisivas, e a sociedade eslovaca está profundamente polarizada, e isso poderá explicar este ataque ao primeiro-ministro eslovaco. Claro que Putin já veio imediatamente condenar este ataque, tal como todos os líderes europeus. Claro, ele não tem qualquer tipo de justificação, mas é o reflexo deste tipo de políticas muito divisivas que foram adotadas na Eslováquia por Fico, emulando, aliás, aquilo que foi feito por Viktor Orbán, no fundo, estas ideias iliberais que têm tido algum tipo de sucesso em alguns Estados europeus, somente nos Estados do leste, e, portanto, é uma situação muito, muito lamentável, e que tem também essas consequências e essas ligações, mas eu não creio que seja essa a razão, possivelmente, para este ataque em concreto. Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela análise. Em mais um Gabinete de Guerra. Um bom dia, Francisco. Bom dia, obrigado. Muito obrigada.